Boa tarde, pessoal. O motivo desse vídeo hoje que eu estou fazendo é perguntas. Vou deixar várias perguntas para vocês pensarem. Primeira pergunta: que Deus é esse desse século? E segundo o entendimento do pessoal, que Deus é esse que mata as pessoas? Que Deus é esse que se faz de Jesus para enganar o povo? Bom, eu fui obreiro da IURD, da Igreja Universal, há muitos anos. A minha vida mudou bastante, mas eu caí. Eu tive altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Sabe, se é um Deus bom, um Deus rico em misericórdia, ele não poderia deixar passar o que eu passei. Nessa época perdi até meu pai, meu casamento foi por água abaixo, perdi oficina, perdi carro, perdi moto. Aí o pessoal fala, é provação de Deus. Pô, que pai é esse que prova o filho desse jeito? Me diz o seguinte, como é que está a sua vida hoje? Fala. Você está bem financeiramente? Você está bem cientificamente? Você está bem 100%? Não. Eu tenho certeza que você não está bem 100% como você deveria estar. Eu já digo o contrário, eu estou bem sim, financeiramente, sentimentalmente. Minha vida mudou depois que eu conheci o Pai. Existe um Pai invisível, um Pai espiritual, um Pai de compaixão, um Pai que não é assassino, não é mentiroso, que não faz seus filhos sofrer, que não engana, que não mente, que usa de artimanha, que usa malandragem. Eu estou me referindo a esse Deus desse século, que é Jesus Cristo. Já postei no último vídeo a nova cidade, né? A nova cidade de Jerusalém, que está nesse livro aqui. Outra pergunta: e se não existisse esse livro aqui, ó? Esse lixo de Bíblia, que diz ser palavra sagrada, né? Palavra sagrada. Tem que ser palavra sangrenta, porque aqui só tem morte, desgraça. E se não tivesse este livro, o que seria? Porque esse livro aqui entrou quando foi descoberto o Brasil, quando foi rezada a primeira missa. Depois começou tudo daí. Antes não tinha esses livros. E tem mais coisa, vai saber o que a Igreja Católica não escondeu, o que a Igreja Católica não esconde, né? Depois da Igreja Católica que surgiu os evangélicos, os crentes, né? Porque esse livro aqui é cheio de mentira. Olha, tem uma passagem aqui que Deus é... Você sabe o que significa prepúcio? Prepúcio significa pinto. Pinto, é isso mesmo. Desculpa a palavra, mas é verdade. Pinto, tá? Olha o que diz esse livro. Você pode ler em 1 Samuel 18. O Senhor Deus desse século, Jesus, ou Deus, porque em Zacarias ele se faz de filho, né? Eu já li essa passagem. Zacarias se faz de filho. Para mim é Jesus e Deus é a mesma porcaria, o mesmo lixo. Olha o que fala aqui, 18, 1 Samuel 18. Mas pensa, gente, pensa. Eu não vou mudar vocês, eu não vou mudar a cabeça de vocês, eu não vou fazer nada. Quem é eu? Eu simplesmente vou deixar umas perguntas no ar para vocês pensar. Vocês não têm cabeça só para usar cabelo, né? Não, eu não tenho mais, né? Entendeu? Pensa. Não deixa esses pastores, esses líderes de igreja ensinar e mostrar o que eles querem nesse livro preto aqui, ó. Entendeu? Nesse livro preto. Tá? Não deixa eles te ensinar, não. Procura, vai atrás, vê se é verdade. Eles pregar uma coisa lá no altar, vê se é verdade. O Pai invisível, o verdadeiro Pai, existe um Pai
Tá? O dia falaram para mim assim, mostra esse pai invisível aí que você tem, mostra as obras que ele fez, o que ele faz. Quer dizer, o pai invisível, o pai espiritual, ele não precisa de papel para escrever os seus filhos fazer o que precisa fazer. Ele fala no entendimento aqui, ó. Ele fala no entendimento. Você entendeu? Então, eu falei para a pessoa, eu não tenho prova, né? Eu não tenho prova. Então, como é que eu posso dizer? A única coisa que eu posso dizer é que o pai, ele fala no seu pensamento. Pede para ele, pergunta para ele o que você quer entender, você quer ser salvo, sabe? A salvação do pai é totalmente diferente de Jesus. Você não precisa aceitar alguém obrigado, ter uma condição para aceitar Jesus, né? Se uma vacilada que você der, você já perde a sua salvação. Por exemplo, se passa uma mulher na rua, né? Obviamente você vai olhar, não porque você quer, mas obviamente você vai olhar. Você olhou, já ficou na sua cabeça. E querer ou não querer, você vai ficar imaginando ela em fração de segundo, né? Uma calça apertada, um vestido bem curto, uma blusa bem decotada, uma mulher quase pelada. Então ficou na sua cabeça, já perdeu a salvação. Já perdeu a salvação, não é? Pensa. Olha o que esse Deus, tem várias barbaridades aqui, ó. Tem várias coisas aqui. Tanto faz do pai como do filho, sabe? Tem um monte de coisa aqui. Só vou ler essa. Então, como eu estava falando, prepúcio significa pinto. Você pode ler 1 Samuel 18, versículo, deixa eu ver, versículo 26. Lê o texto e contexto depois, tá? É bom, né? Não, eu vou ler do 18. Não, vamos ler do 26, vai, tá? Só vou ler o texto, tá? O pedaço. Tendo os servos de Saul referido a Davi as palavras que Saul tinha dito, a proposta agradou a Davi, para chegar a ser genro de Davi. Marchou com os homens que estavam sob o seu comando, matou 200 homens dos filisteus e levou os prepúcios deles e contou ao rei para vir a ser genro de Saul. Quer dizer, o Senhor Deus mandou o rei avisar Davi, né, para ele matar os inimigos e cortar os pintos. Tem uma versão na Bíblia mais antiga, quanto mais antigo esse livro, esse lixo de livro ser, melhor ainda. Tem uma versão mais antiga que fala que ele arrancou com os dentes, com a boca, pegar o pinto assim, ó, e morder o pinto, arrancar o pinto com a boca. O que vocês pensam disso? Não, fala. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Eu não vou falar Jeová porque é a mesma merda. É o mesmo lixo. Desculpa a palavra. Mesmo lixo. Jeová, a palavra Jeová está mais batida que um fusquinha com uma carreta. Então é Deus desse século. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Agora eu te pergunto. Pensa. Bota a cabeça. Pensa. Bota a cachorra lá para pensar. Vocês não é criança. Pergunta para um pastor desse. Desculpa. Pergunta para o pastor de vocês sobre essa passagem aqui. Vê se ele é homem para explicar. E se eu tiver errado, vocês podem vir aqui ou entrar no meu canal, digitar alguma coisa, que eu vou pedir desculpa, como eu falei, né? Mas não vou retirar o vídeo. Pergunta o pastor de vocês, gente, se ele pode explicar isso. Larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser ingênuos, pessoas ingênuas. A cidade de Davi também é tudo a cidade de Jerusalém, a cidade de Jesus Cristo. Pergunta para o pastor de vocês aonde é que vocês vão morar, aceitando Jesus, tá? Morrendo com Jesus. Pergunta, não custa nada perguntar. Simplesmente ele vai falar, ó, isso é mistério de Deus. Só isso.
mas ele não vai explicar o que eu estou mostrando aqui. Será que vocês não veem, gente? Vocês não enxergam? Eu não estou fugindo da realidade. Eu estou mostrando aqui. Eu te pergunto, que pai é esse? Que Deus é esse que quer o pinto dos inimigos para fazer o que com o pinto? Fala. Fazer o que com o saco do carro? E aí? Não dá para entender, sabe? Então, foi daí que eu comecei a me questionar. Poxa, eu sempre me questionei. Eu sempre apertei naquela tecla. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o diabo? Para onde eu vou? De onde eu vim? E aí? Entendeu? Gênesis também está tudo errado. Esse livro está tudo errado, gente. Esse livro entrou depois que o Brasil foi descoberto. Vocês podem ler. Eu estudei na época história. A professora falou, né? Os jesuítas, primeira missa, a descoberta do Brasil, tá num livro histórico. E se não entrasse esse livro aqui, se não entrasse? E aí? Só um minutinho, por favor. Ô, Paixão, passa o endereço pro Peterson. Desculpa. Então, é o seguinte, o verdadeiro Pai, o Pai das luzes, a salvação dele, ninguém sabe. Sabemos de um negócio, com certeza você pode ter. Ele não precisa falar para os filhos que tem que rezar 1000 Ave Maria, 1000 Pai Nosso, jejuar, se ajoelhar para orar, rezar, que seja. Não precisa de porcaria de Santa Ceia, não precisa acordar os domingos de manhã para... Não precisa. Isso é uma escravidão. O pai não precisa disso. É difícil de entender? Eu sei que é difícil. Não foi da noite pro dia que entrou na minha cabeça. Não foi assim. Eu estou falando agora, eu vi. Não. Eu busquei. Eu fui em várias denominações erradas. Muitas denominações erradas. Sabe? Esse Deus desse século tentou me matar várias vezes. Várias vezes. Desculpa a expressão de raiva que eu tenho. Várias vezes esse desgraçado Deus, maldito Jesus, tentou me matar. Mas o Pai Altíssimo, Altíssimo não, que ele não gosta de ser elogiado. Ele é humilde, é simples, sabe? Mas o Pai, ele me protegeu para me chegar nesse conhecimento que eu tenho. E ele mudou a minha vida, mudou a minha vida. Hoje eu sou financeiramente bem, sentimentalmente bem, tá? Não me falta nada. Tudo bem, a gente sempre tem umas diversidade daqui, alguns probleminhas dali, porque nós estamos no mundo do cão, nós estamos nesse mundo podre que é desse século, desse Deus desse século. Porque quando Jesus foi tentado lá depois que batizou, olha só, depois que ele se batizou no Rio Jordão, o céu se abriu e veio uma pomba, um bicho. Esses bichos aí tem uma doença, sabe? Tem uma doença que se pegar, eu não lembro o nome da doença, mas vocês podem procurar, sabe? Abriu, a pomba veio e falou, eis o meu filho amado. Quer dizer, o pai precisa de um bicho, de uma pomba, para falar que é o meu filho amado? Aí depois foi transportado, né? Ué, quem transportou ele lá no deserto? Certo? O Espírito transportou ele para o deserto. Bom, pensa também, eu tenho a resposta de tudo, mas eu não vou dar, eu quero que vocês pensem. Aí depois o Didi, né, o diabo, chegou e falou assim para ele, ó, se prostrasse diante de mim, uma das passagens, se prostrasse diante de mim, te darei toda essa honra e glória deste mundo, porque a mim foi dado. Se não me engano é Lucas que fala, versão melhor, né? Quem deu esse mundo e essa glória para eles? Quem deu? Né? Quando vocês lerem esse livro aqui, ó, sempre questiona. Por quê? Quem? Onde? Entendeu? E tinha alguém lá no deserto para escrever o que Jesus passou? Marcos, Lucas, João, né, Mateus, cada um narraram diferente. Quem foi que estava lá com Jesus para narrar o que ele passou todo dia no deserto? Aí depois
Ele ressuscitou no terceiro dia. Ficou aqui 40 dias, diz esse livro aqui. Ficou 40 dias aqui comendo. Eu já falei no meu outro vídeo. Se ele comeu, obviamente tem que cagar, tem que ir no banheiro, tem que mijar, né? E aí? Entendeu? Então pensam, questionam. Não deixa os pastores. Essas perguntas que eu lancei aqui, pergunta para os pastores de vocês. Eu sei, eu não vou falar se vocês são homem ou não. Eu sei que vocês são homem. Pergunta para o pastor de vocês. Custa vocês perguntar? Custa. Será que é difícil? Quando acaba a reunião, eu fui obreiro, eu sei como é que é. Acabou a reunião, chega e fala, pastor, dá um minutinho para mim, posso conversar com você em particular? Obviamente ele vai falar, oh, pode sim, vem. Aí vai. Aí sabe o que ele pode falar? Ele pode falar assim, olha, é mistério de Deus. Olha, não entra nesses YouTube, nesses canais aí, porque são todo mundo endemoniado, todo mundo perdido. Eles falam essas coisas para vocês, né, não ir no livro de vocês e procurar. Se ele não quiser responder por obstáculo, que obviamente eles não por obstáculo, vai você mesmo. Pede discernimento para o Pai espiritual, Pai das luzes, ele vai dar, tá? Falando sobre o Pai, então, ele, por exemplo, eu estou jogando uma semente aqui para vocês, vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha. Quem tiver vontade de saber mais, certamente o Pai, ele vai te dar discernimento e sabedoria para você ir atrás, buscar, entendeu? Eu já sou liberto dessas religiões, da igreja católica, da igreja evangélica, eu sou livre de tudo, eu sou livre, sabe o que é livre? Livre, cara. Minha vida mudou, nossa, é outra coisa, não dá para explicar o que eu estou passando, não dá, não tem palavras. Olha, é difícil, ó, fiz um rascunho uma vez, vocês estão vendo isso aqui, ó, tá arriscado, ó, dá para vocês verem, né, ó. Aqui, tem mais. Aqui, ó. Ó, 1 Samuel, ó. 2 Samuel, 1 Samuel, Jeremias. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só tem desgraça. Só desgraça. Que Deus é esse? Que pai é esse desgraçado? Fala pra mim. Que pai é esse desgraçado? E é nos dias de hoje também. Sua vida tá boa? Tá boa? Financeiramente tá bem? Sentimentalmente, desculpa, tá bem? Familiarmente também, tá bom? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Tem alguém nas drogas? Entendeu? Eu posso te dizer, gente, eu sou uma pessoa abençoada mesmo, tá? Não preciso de dízimo, caramba! O pai precisa de, é tanta coisa para falar, gente, tanta coisa, mas pense em tudo que eu falei, tá? Pense em tudo que eu falei. Eu não estou falando para vocês me seguir ou catar o que eu estou falando, não. Pense, vocês não são criança de 10 anos. Eu acho que tem criança de 10 anos que acho que vai entender mais esse livro aqui, ó, esse lixo de livro, do que vocês, eu acho, tá? Só vocês pensar, custa analisar, faz um teste, pronto, não custa nada, entendeu? Existe um pai, ele não é Deus, é o Pai, tá? E aí o cara chegou e perguntou assim pra mim, pai, mas ele não tem nome? Nome. Pra que nome? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. 2 gatos muito bonitos. Faz o seguinte, não seria mais bonito ele me chamar de pai? Ô pai, eu vou dar um exemplo. Ô pai, me arruma 30 reais pra sair com a namorada. Eu falo, beleza, tá. Ô pai, empresta o carro pra mim? Eu ponho gasolina. Ô, beleza, tô achado. Ô pai, tem uma excursão amanhã lá da firma.
que é uma pescaria. Eu sou Cafidi, pai. Pô, beleza. Agora, olha como seria desagradável se ele me chamasse de Nelson. Meu nome é Nelson, pra quem não sabe, tá? Ô, Nelson, parece a chave do carro, Nelson. Não é meio esquisito? Não é meio esquisito? Ô, Nelson, vai ter uma pescaria lá na firma e eu queria que você fosse, Nelson. Olha a diferença. Não é estranho? Entendeu? O pai, ele, com certeza ele fala na sua mente, com certeza ele já te tirou de várias situações difíceis. Aí você deve estar pensando assim: ah, foi Deus. É? Foi Deus? Quem tentou deixar você em mais situações em dificuldade? Aí você se fala assim: ah, não, foi o diabo. Ah, coitado do diabo, né? Sempre é o diabo. Lá atrás era Senhor Deus. Senhor Deus aqui, né? Deus mandou matar, Deus mandou assassinato, Deus mandou estrupar, né? Aqui atrás foi Deus, tá escrito, Deus, tá? Mandou arrancar o pinto do fulano, dos inimigos, foi Deus. E o diabo lá atrás? Se vocês fazerem um balanço não tô nem aí com o vídeo, vai rolar mesmo. Se tiver paciência para assistir, é que o Pai, tá? O Pai vai te dar discernimento. Se você tiver paciência para assistir esse vídeo até o final, é porque você tem vontade. Não estou puxando o saco de ninguém, tá? Estou sendo bem realista. Então, se você analisar bem lá atrás, o Antigo Testamento, antes do Novo, só teve morte, desgraça, assassinato, sofrimento. Pô, cara. E o diabo, Jó, então, você sabe a história de Jó, né? Jó nem se fala. Quer dizer, e aí? Né? Só desgraça. Aonde fica o diabo? Lá atrás. Pergunta. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tem algumas perguntas para vocês pensar, tá? Onde fica o diabo lá atrás? Aí, em Mateus para frente, vem Jesus. Ei, Jesus. Legal. Chegou Jesus, ela vai culpar o diabo. Didi. Pensa quem é Jesus. Analisa quem é Jesus. Zacarias fala, né? Zacarias, acho que é tanta coisa na cabeça que a gente se perde. Bom, eu falei nos meus outros vídeos lá, vocês podem ver. Talvez quando eu lançar esse vídeo aqui, eu vou deixar marcado lá que esse Senhor Deus que matou um monte de gente, acredite ou não, só pensar que matou um monte de gente, se fez Jesus, se fez carne para jogar bomba no diabo. Ele se fez Deus aliás, desculpa, é que meu filho está mandando mensagem aqui, está me fugindo o foco. Esse Deus aqui do Antigo Testamento se fez Jesus para jogar a bomba no Didi, no diabo. Agora sim, estou falando que é o diabo. Tudo que acontece é o diabo. Tudo. Estão entendendo? É só vocês analisar. Analisa isso aqui, ó. Analisa. Entendeu? Tinha mais coisa para falar, estou acabando de esquecer. Meu filho está mandando mensagem aqui. Bom, mas continuando, eu pergunto para vocês, se não tivesse esse livro, como é que ficaria? Fala, como é que ficaria se não tivesse esse livro? Sabe? Então, eu fui atrás. Quando tinha reunião na Igreja Universal, que eu fui obreiro de lá, como eu já tinha falado, quando tinha reunião, a gente saía o pastor tinha reunião com os obreiros e as obreiras, o pastor não falava para a gente levar a Bíblia, né? Ele mandava levar jornal, e falar só o que interessasse, né? Então a gente não levava a Bíblia, a gente levava o jornal. Você sabe o que eu estou falando? Quem está assistindo aí no mínimo é obreiro, né? Por quê? E teve pessoas na época
que chegaram em mim e falaram, ó, você está errado, você está numa igreja errada. Lê isso aqui, ó, lê. Aí, pesquisa. Aí ia pro pastor e falou, pastor, peguei uma pessoa hoje, quando você voltar lá para... pastor, eu fui evangelizar uma pessoa e essa pessoa falou para mim ler a Bíblia, ver que eu estava analisando tudo errado. Sabe o que o pastor falou para mim? Ele falou assim, meu, as pessoas estão endemoniadas. Não liga porque eles falam não. Só para mim não ter conhecimento, o conhecimento que eu tenho hoje, sabe? Tem igreja aí, que os pastores têm igreja. Eu conheço uma igreja que o pastor desta igreja, ele faz a cabeça do povo, né? Eu não quero citar o nome desse pastor e nem dessa denominação, tá? Ele faz a cabeça do povo, dos membros, os membros não sair, os membros ajudar a pagar aluguel da igreja, os membros ajudar a pagar contas, entendeu? Ele trabalha, eu acho que não, mas se eu não me engano a esposa dele trabalha, né? Entendeu? Eu não quero citar o nome, nem vou citar o nome. Quer dizer, poxa vida, se ele conhece isso aqui, meu, por que ele não prega a verdade? Não é? Por que não prega a verdade? Sabe, o pai invisível, o pai ele fala na nossa mente. Você não precisa ter... Tudo bem, se você fizer alguma coisa errada, com certeza o pai vai te falar, tá errado. Entendeu? Ele vai te falar na mente. Aí cabe você a acatar ou não. Você entendeu? Os crentes falam, ó, você não pode beber. Pô, se você beber, obviamente, não sou contra que ninguém bebe, tá? Se você beber, obviamente, o pai vai falar, ó, não bebe, tá? Não bebe. Cabe você acatar ou não. E aí? Vontade você vai ter, porque Jesus disse uma vez, ele mesmo saiu da boca dele. Ele falou assim, que essa carne aqui, ó, nada presta. Essa carne nada presta. Ele mesmo falou. E tem outra. Jesus, ele veio curar a carne. Ele veio curar a carne. Fez o cego enxergar. É carne, sabe, da carne. Paralítico andar. Ele veio curar próprias pessoas da carne. E quem é o dono dessa carne aqui? Pense. Pense. É só vocês pôr a cabeça para pensar. Entendeu? Então, custou para me chegar aqui. Não foi da noite pro dia, não. E hoje eu não me arrependo, ó. Já falei tanto mal desse livro. Deus, Espírito Santo, Jesus. Era para mim tá. Já me amaldiçoaram já. Já me amaldiçoaram, eu e minha esposa. E aí? Tá, como é que eu tô? Tô bem. Não tô aleijado, não tô cego, tô bem. Minha vida financeira tá bem. Sei que ele quer me detonar, isso pode ter certeza. Ele não vai admitir perder vocês. Entendeu? Ele não vai admitir perder vocês. Pode ter certeza. Amor, acende a luz, por favor. Eles não vão admitir perder vocês. O dia quando vocês enxergar isso aqui, ele vai perder muitos fiéis, entendeu? Eles vão perder muitos fiéis. A igreja vai perder muitos fiéis. Já está perdendo. Você vê, vai numa reunião do bispo de Macedo lá no Templo de Salomão. Olha só, Templo de Salomão. Tá voltando tudo atrás, meu. Tudo atrás. Vai na reunião do Templo de Salomão. O bispo de Macedo está fazendo uma reunião com o quê? Com aquele negocinho aqui em cima, né? Aquele manto lá que os judeus usam. Eu vou te fazer outra pergunta. Você é judeu? Vocês são judeus? Ou não? Eu acho que vocês são judeus. Porque ele está pregando para os judeus ali. Ali é tudo, se veste como um judeu. Para que isso? E uma, prega coisas material. Já observaram? Observa bem. Todas as reuniões de todas as igrejas, assembleia, congregação, é uma ou é outra. E olha lá, entre aspas ainda, tem a ginga de cintura. Todas as denominações, elas pregam coisas materiais. Elas pregam coisas materiais. Mais material do que espiritual. Vocês nunca observaram isso, não?
Pois observa, tá? Se você buscar as coisas espiritual, a sua coisa material, mas que coisa espiritual é essa que vocês vão buscar nas igrejas? Você chegar na igreja, primeira coisa de manhã é louvar o Espírito Santo, oh, aleluia, shabalacá, falar em línguas, shabalacata, lalalagatixa, lalalala. Quer dizer, aí depois tem a pregação, né? Uma pregação rapidinha, né? Coisas maravilhosas que Jesus fez na carne, né? Na outra carne das pessoas. Aí depois, dízimo, oferta primeiro. Dízimo, oferta, campanha, voto. Pode observar, é pouca coisa. Então, é o que eu queria falar sobre, sobre quem é o Deus desse século. O Deus desse século aqui cegou os entendimentos dos incrédulos. Acredite ou não vocês, essa passagem aqui, né, é para os crentes. É para os crentes que estão nas igrejas evangélicas. Eu tenho o meu Face, eu tenho um cara. Olha só, eu passei algumas coisas fortes da Bíblia para ele. Sabe o que ele veio falar para mim? Glória a Deus, amém. Aí todo mundo que segue ele no Face, né? Todo mundo fala assim, glória, amém, amém. Senhor seja louvado, amém. Quer dizer, amém daqui, amém dali. Mas poxa, e procurar o que está escrito aqui, ninguém vai, gente, ninguém se interessa. É só falar amém, 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 e estou salvo. Vocês pensam que vocês estão salvos? Vocês pensam que vocês estão... A coisa é séria, viu, gente? Não é mais um vídeo não, igual os outros vídeos que tem por aí não. Os meus vídeos, pelo menos, eu pego e mostro aqui, ó. Eu mostro aqui, né? Tem gente que pega revista, pega ET, pega disco voador, fica falando coisas difíceis. Ó, o pouco que eu falo aqui, mas é de sabedoria do Pai, viu? Vocês pensam que vocês vão ser salvos? Será que vocês estão salvos mesmo? Vocês não querem a salvação? Não querem a salvação? Vê a salvação de Jesus. Vai lá na nova cidade de Jerusalém. A nova cidade de Jerusalém, onde a cidade vai descer que nem uma noiva. Pô, vê lá. Eu pelo menos mostro, né? Eu pelo menos pego esse livro aqui e mostro, acompanho, falo para vocês pegar. Esse é meu terceiro vídeo. Dá uma olhada nos outros dois primeiros. É só vocês acompanhar. Isto é, se vocês acreditam nisso aqui, ó. Vocês acreditam nisso aqui? Vocês acreditam nisso aqui? Mais uma pergunta. Vocês acreditam? Se vocês acreditam, então pesquisa, analisa e vê quem é esse Deus aí que cegou os entendimentos dos incrédulos. E tem mais, ele fala assim, não há nada oculto que não seja revelado. Ele caiu em própria contradição aqui, ó, não revelando quem ele é, tá? Quem é Jesus? Eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ler também, né? Vocês não são obrigados, tá? Que esse Senhor Deus, né? Esse Deus desse século se fez de Jesus. Porque a passagem é o seguinte, eu vou dar mais ou menos uma ideia. A Bíblia da Testemunha de Jeová, vou fugir um pouco do assunto. Veio uma vez aqui dois caras, 4 casal, né? Aliás, desculpa, 2 casal. Testemunha de Jeová. Boa tarde, bom dia e tal. Poderia dar um minuto da atenção do Senhor para nós? É que a gente queria falar uma palavra do dia, do Senhor, para você. Falei, oh, pois não, tudo bem. Pode falar. Aí ele veio me falar sobre... Eu nem lembro a passagem. Olha só. Aí eu peguei, lancei algumas perguntas para eles, né? Uma das perguntas que eu lancei foi essa aqui, que Deus, né, é o próprio Jesus. Olha só, Deus é o próprio Jesus. Não é não. É que a interpretação é errada. Eu falei, não. Ó, pra mim, eu sou um cara assim, tá? O pingo da letra I, o pingo da letra I é letra pra mim. Eu analiso até um pingo da letra I. Eu analiso.
Tá? Chega dos outros me fazer de trouxa, idiota, besta, bobo, babaca, otário. Chega. Essas religiões, essas denominações faz isso com as pessoas, tá? Faz com a pessoa assim. Então, continuando, eu mostrei a passagem de Zacarias, que fala assim, eu não estou tentando, vou tentar me lembrar, mas tanta coisa na cabeça. Zacarias, eu falei para eles, né? Ele chegou e falou, não, é só você ler e entender melhor, né? Eu falei, não, como ler e entender melhor? Porque a Bíblia da Testemunha de Jeová é da editora deles. Olha só como muda esse livro, hein? Tá? Da editora dele. Eles colocam o que eles quiserem aqui, tá? Aí em Apocalipse lá fala, né? Ai daquele que se tirar um I ou acrescentar um H, uma coisa assim, o nome dele será arriscado da vida, ou ele será amaldiçoado. Tem uma passagem assim que você sabe qual que é só vocês procurar também, tá? Entendeu? Quer dizer, então da Testemunha de Jeová, você acha que eles estão salvos? Se a editora é deles, porque quanto mais antigo esse livro, melhor. Aí ele abriu na passagem que eu falei de Zacarias, estava escrito assim, que Deus, né, peraí, vou tentar achar. Peraí, é mais fácil achar, né? Eu falei que eu mostro na Bíblia, ó, se demorar um pouquinho, tá, gente? É que eu tô procurando aqui. É tanta coisa. Zacarias, acho que achei, ó. O pai falou comigo, olha só isso. O pai me mostrou a passagem aqui, ó. Zacarias 12. Olha só como é que estava. Olha só como é que está na minha versão aqui. Na Bíblia antiga, né? Vai vendo. 12. Pega a Bíblia de vocês. Zacarias capítulo 12, versículo 9 em diante. Naquele dia procurarei esmagar todas as nações que vierem contra Jerusalém. Bom, é o que está acontecendo, né? Logo, logo, todas as nações aqui vão lá para aquele lado lá. Vai começar pelo Trump, esse presidente dos Estados Unidos. Vai começar por ele. Eles vão atacar lá Jerusalém, Israel. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vou repetir. Naquele dia procurarei esmagar todas as nações que vierem contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de preces. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito da graça. Aí você fala, as pessoas, vocês estão na lei. Não, nós estamos na graça. É esse espírito aqui, ó. Espírito da graça. Olha, eu estou mostrando para vocês, hein? Tá? E de preces. Aqui, ó. Eles porão os olhos em mim. Aqui está se referindo, está falando assim. Eles, as pessoas, porão os olhos em mim. Ele está falando, tá? Em mim. A quem traspassarão, chorarão com pranto, como se chora um filho único, e terão dele um sentimento como se costuma ter na morte de um primogênito. Jesus. Está falando de Jesus. Eles porão os olhos em mim, quer dizer, ele vai se tornar como Jesus. Lê o texto e contexto. Você entendeu? Na versão da Testemunha de Jeová, a Igreja Universal tem uma Bíblia também, se eu não me engano, da editora deles. Olha só, isso vocês são detalhes, pessoal. São detalhes que vocês têm que pegar, entendeu? Olha só. Na Testemunha de Jeová está assim, né? Eles porão os olhos naquele que viu. Olha só a mudança. Naquele. Ele está se referindo de uma outra pessoa. Ele não está se referindo dele, está se referindo de outra pessoa. Por quê? Porque muda muito. Vira e mexe, eles mudam esse livro aqui, ó. Quem garante que isso aqui está certo? Quem garante? Isso aqui, para mim, é um lixo. É um lixo. Sabe? É um lixo, ó. É um lixo. Entendeu? É um lixo isso aqui. Ó, é um lixo, ó. Quer ver, ó? Ó, é um lixo, ó. Lixo. Lixo, lixo, lixo. Ó. Dá vontade de queimar, como meu amigo fez lá, queimar. Mas eu não... Vai chegar a hora de eu queimar esse livro, pode ter certeza. Fazer uma fogueira santa com esse livro aqui. Tá? Que é um lixo, ó. Um lixo. É um papel. Isso aqui é um papel, ó. Papel. 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 Um papel. O pai não precisa de caneta. O pai não precisa de caneta para escrever, ó. Ó. Vê?
pai não precisa de caneta, ó. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Né? Ó, vai no mercado. O pai não precisa disso. Sabe, o verdadeiro pai não precisa disso. Não precisa de papel, pergaminho, tá? Os livros, a gatinha. Não precisa disso. Não precisa. Era a minha gatinha que passou aqui, ó, viu, pessoal? Ô, Lu! Ah, ela tá quietinha ali, deixa ela. Porque ela é muito bagunceira, é a nossa filha. É a nossa filha gatinha. Eu tenho uma gatinha muito bonitinha, muito bonitinha. Então ela tá ali no cantinho, ela tá quietinha, né? Tá? Então, o pai não precisa disso aqui, ó. Isso aqui é lixo, lixo. Que acabou com a minha vida. Eu fui obreiro da Igreja Universal uma vez e olha o que eu fiz. O pastor chegou e falou assim, se revolta com a situação, você tá com a vida financeira toda atrapalhada, não sei o quê, faz um voto com Deus, se revolta com Deus, se revolta com a situação. Você sabe o que eu fiz? Sabe aquela passagem de Malaquias 3:10? Trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na sua. Eu peguei, eu era obreiro, hein? Peguei aquela página, rasguei, fui no banheiro e fiz assim. Fiz mesmo, cara. Oh Deus, aqui ó. Cadê a sua palavra mentirosa? Eu sou fiel, caramba, isso, aquilo, e a minha vida financeira não muda. Tô cansado. Isso aqui pra mim é mentira. Sabe o que eu fiz? Mastiguei assim, amassei bem, joguei no banheiro e dei descarga. Aí, seu mentiroso. Eu fiz isso quando era obreiro. Eu fiz isso. E resolveu minha vida? Resolveu minha vida? Não resolveu nada. Hoje sim, minha vida financeira mudou. Não sou rico, não sou milionário. Olha, minha vida financeira mudou. Estou bem, como bem, né? E tenho bom, não vou falar nada da minha vida que é particular, mas minha vida mudou sim, tá? Então, pessoal, muda a vida de vocês. Depende de vocês. Entendeu? Depende de vocês. Não depende de pastor. Não depende de pastor, nada. E nem desse Deus. Vocês esperar por isso. Quanto tempo vocês estão na igreja? A Mara Maravilha. Né? A vida da Mara Maravilha. Como é que tá? A vida da Mara Maravilha. Era da Igreja Universal. Tava no áudio. Hoje vai ver. E aí é fora, é só vocês pesquisar. Esse Deus aqui, ó, ele é vingativo. Ele é vingativo. Ele é um ladrão, assassino, um tarado, que gosta de pinto, sim, prepúcio. O que ele queria fazer com os prepúcios dos inimigos? Eu mostrei pra vocês. Só vocês veem analisar. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Eu não vou mudar a cabeça de vocês. Ninguém vai mudar a cabeça de vocês. Vocês têm que se interessar. Vocês mesmos têm que procurar ver o bom e o melhor para vocês. Tá? Só vocês pesquisar, pensar, meditar, analisar o meu vídeo. Tá? E todos os meus vídeos são baseados nisso aqui, ó. Nessas mentiras que tá aqui, tá? Bom, então, uma boa tarde. Me despeço de vocês, tá? Até o próximo vídeo, né? Beleza?